Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba para todo o Paraná, neste sábado, 3 de agosto, primeiro sábado de agosto, já começando oficialmente aí o segundo semestre, né? Já dando as boas-vindas aqui para a última metade do ano. E hoje, neste Grandes por Bessa, eu recebo 4 convidados. 2 convidadas agora no primeiro bloco, as irmãs Áurea e Estrela Leminski, que são filhas, né, pelo sobrenome. Muita gente já sabe de quem elas são filhas, do nosso poeta, escritor e muitas outras coisas, Paulo Leminski, que neste ano de 2024, agora em agosto, se não me engano, completaria 80 anos de idade, e o Leminski está sempre sendo lembrado e celebrado. E no segundo bloco eu vou conversar aqui com os diretores da Calfarma, os empresários Carlos Bueno e o seu filho Carlos Bueno Júnior, a Calfarma, que está se apresentando aí como a farmácia do futuro, inventando uma moda aí de colocar robô para atender os clientes, uma coisa muito legal que a gente vai e também contar essa história, por que Curitiba é a capital das farmácias. O Leminski falou uma vez, né? Primeiro, bom dia, Áurea, bom dia, Estrela. Bom dia, querido. Bom dia, Bessa. Tudo bem? Tudo ótimo, o Leminski... prazer estar aqui. Obrigado, prazer é meu. O Leminski falou uma vez que enfim, não sei se é um poeminho, alguma coisa assim que ele lançou, que eu uso volta e meia. O Rio é o mar, Curitiba é o bar, né? Então, e agora tem essa história que Curitiba é a capital das farmácias, né? Mas quem bebe precisa de farmácia, tá certo? Acho que deve ser isso. A ressaca chega. Será que já era por isso que ele tinha essa, né? Que ele lançou esse haikai aí. Bom, a Áurea Leminski e a Estrela Leminski são, como eu disse, as filhas do Paulo Leminski e também da Alice Ruiz, claro, né? Óbvio. E as duas, junto com a Alice, são aí as grandes responsáveis por manter vivo o legado do Paulo, né, Áurea? Vocês estão aí sempre à frente de eventos que relembram, que trazem à tona a memória, as obras do Paulo, né, do seu pai, certo? A gente está já há uns 15 anos trabalhando direto, assim, dentro de uma grande curadoria, onde a gente divide todas as decisões e opiniões e vai crescendo dentro, assim, de propostas, de projetos, né? E eu acabo ficando, talvez, mais à frente mesmo da parte executiva. Então, até por causa do recém-criado Instituto Paulo Leminski, eu acabei ficando à frente como presidente justamente nesse sentido. Mas, de qualquer forma, assim, tudo que a gente faz, a gente divide e chega a um consenso juntas. E estamos fazendo muitas coisas na área editorial, na área de projetos de música, novos lançamentos e, assim, cuidar de todo esse legado e de toda a documentação dele, que é muito importante para a cidade. É muita coisa, inclusive, né? É muita coisa. Ele viveu pouco tempo, assim, digamos, né? Porque morreu com 44 anos, mas se a gente contar apenas a vida, digamos, produtiva dele, foi menos ainda, né? Porque tirando infância, adolescência, né? Então, né? Mas mesmo assim ele deixou muita coisa, né? Ele produzia demais. Eu acho que teve ali nos anos 80, principalmente, acho que foi uma década que ele produziu, assim, intensamente. E pra gente, assim, é um grande prazer, porque é sempre uma redescoberta, não só da obra, mas de muitas coisas que ele deixou e que acabou não conseguindo finalizar. Então, a gente está, né, dentro dessas novas tecnologias e propostas que a gente tem, digitais, a gente o tempo todo tá recriando e tá trazendo com outros formatos, outra interface, essa obra tão extensa, tão vasta. Né? Exatamente. Bom, e você, Áurea, você é jornalista, né, de profissão? Sim. Você canta, toca algum instrumento? Não, compõe? Não, pra sorte de todo mundo, não. Essa parte ficou com a Estrela, né, Estrela? Sim. A Estrela é cantora, escritora, inclusive lançou um livro, está lançando um livro aqui, que eu já ganhei um exemplar aqui, a gente já vai falar dele, né, seu primeiro romance, Quando a Inocência Morreu, Estrela Ruiz Leminski, mas você tem mais, digamos, funções ou profissões, né, Estrela, aí dentro desse universo
literário e musical, né? Super. Eu acho que até tem uma questão que é justamente, como a Aurinha falou, dessa época muito produtiva. Os anos 80 foi justamente o período que o meu pai compôs muito, foi gravado. Então eu cresci efetivamente com a construção, né, da obra musical do meu pai. E ele foi a primeira pessoa que colocou um violão no meu colo e falou, vamos, né? A gente brincava de compor música, acho que isso, de alguma forma, me conduziu aí. E aí a minha formação é inteira na música. Então, dei aula para criança durante muitos anos e componho desde sempre. Na adolescência, toquei bateria. Então, essa parte do resgate da obra musical do pai acabou ficando pra mim, assim, no sentido natural. Que é o projeto Lemins Canções, né? O Lemins Canções, que tá completando 10 anos. E que meu pai, inclusive, tocou, fez shows, mas ele dizia que ele não tinha tempo pra indústria musical. Porque ele tinha uma obra pra fazer e etc. Então, ele mesmo nunca apresentou uma obra completa. Acho que a única coisa que o Lemins que não fazia artisticamente era cantar, né? Exato. Ele cantava, assim, meio de forma, assim, né, assim, abertura. Cantava uma canção, mostrava pra alguns amigos. E ele tocava violão, ele chegou a compor peças instrumentais. Ele tinha uma coisa, assim... Mas ele não organizou essa obra, ele pulverizou em vários artistas. Então, calhou de eu fazer essa obra, que é o Lemins Canções, que é a compilação mesmo da obra dele, que é um disco duplo, com 25 músicas, de coisas inéditas, coisas que as pessoas já conhecem, e um songbook. Então, existe esse material, são mais de 100 composições organizadas do que ele participou em vida. E aí é uma obra que agora na gravação do Lemins Canções, chamei os parceiros para gravar, intérpretes que hoje são influenciados. Quem são esses parceiros? Ele compôs com Moraes Moreira, Ivo Rodrigues demais, Itamar Assunção. E esses três já não estão mais aqui, né? Esses três já não estão mais aqui. Mas eu tive a alegria de poder fazer alguns shows junto com o Moraes. E o Moraes também me ajudou a lembrar algumas dessas composições. E é muito curioso, porque tem alguns intérpretes, na verdade, são compositores, como o Zé Cabaleiro, que já era muito fã do aspecto musical do pai. Então, são artistas que eu acabei trazendo para dentro desse trabalho para interpretar e mostrar esse lado dele, que ele tinha muito orgulho, que é o lado dele de compositor de melodias. E ele dizia, inclusive, que a poesia dele se transformou quando ele virou compositor de música. Olha só, bom, a gente tem muita coisa para falar aqui do Leminski, né? Para quem está nos ouvindo em Curitiba, acho que isso é dispensável, né? Falar que um dos principais... uma das principais atrações turísticas de Curitiba, a Pedreira Paulo Leminski, que está aqui próximo, né, do Grupo RIC, aqui junto à Ópera de Arame, leva o nome do Paulo Leminski, né, do pai de vocês. Para quem está nos ouvindo no interior, né, muita gente sabe, claro, conhece, mas enfim, a Pedreira, né, Paulo Leminski tem este nome porque ele foi um ilustre morador aqui do Pilarzinho, né, Áurea? Morou a vida inteira aqui, né? Mas... A casa tá até hoje aqui. A casa tá aqui, mas assim, a Pedreira realmente foi uma ideia do Jaime Lerner, junto com a Elinho Pimentel, junto com o Jaime Lechinski, que quando meu pai faleceu em junho, aquele espaço ele seria um espaço de apresentações musicais, um espaço de arte e música. Mas ainda não tinha nome, ainda não tinha sido batizado. Então, assim, imediatamente veio o nome do meu pai e foi aceito por unanimidade. Então, em agosto, no dia 24, no dia que ele faria aniversário, foi feito um show, assim, de forma super improvisada, mas vieram figuras do Brasil inteiro, né? Então, assim, teve esse show que fazia parte do evento Perrapnings também, em homenagem a ele. E a Pedreira foi... Ela foi inaugurada dessa forma, assim, às pressas, porque realmente precisava marcar aquele momento, aquela data tão significativa. E aí, a partir dali, assim, a gente, né, aqui na cidade, a gente já sabe o quanto a Pedreira significa, né, não só para a cidade, mas para o Brasil inteiro, um dos principais locais de apresentação musical. E agora, grandes nomes já passaram ali, né? Grandes nomes, de Paul McCartney, né, aos tenores. Os três tenores, não sei se os três, mas pelo menos o Carreiras. O Carreiras e o
o Pavarotti. E o Plácido Domingo. Ah, o Plácido Domingo. O Pavarotti acho que não veio. E fora muitos outros, né? E a gente tem agora, então, assim, a oportunidade de poder fazer um evento que partiu, né, da própria família, essa iniciativa. Então, a gente está reunindo, né, dentro desse line-up muitos dos músicos e pessoas que ou o conheceram e que foram parceiros ou que se influenciaram pela obra e hoje estão aí gravando ele e homenageando. Então, esse evento que você está falando é o Festival Paulo Leminski 80 anos, né? Que também vai acontecer dia 24/8 de 2024, dia que ele faria 80 anos, que é um sábado. Pois é, podia estar aí, né? Porque tem tanto artista hoje aí com 80 anos, né? Fazendo show. Paul McCartney, ele tá voltando, né? Caetano, Roberto Carlos. Inclusive vai ter Paulinho Boca de Cantor, dos Novos Baianos, Gil, né? que tá com 80 anos e que vem para o Festival Paulo Leminski homenageá-lo. Mas o teu pai, assim, era daquela geração que, né, porque ele tinha múltiplas... Ele era jornalista, publicitário, era escritor, era compositor, né? Ele era movido a tudo, né? Ele era múltiplo. A palavra, a poesia, levava ele para todos os lugares. E não tem como ser múltiplo e ser muito normal também, né? Né? É verdade. Aquela pessoa que vai para casa cedo, dorme cedo, não bebe nada, né? Né? Porque a causa da morte dele foi cirrose, né? Foi. E ele morreu com 44 anos. 44 anos. Muito jovem. Muito jovem. Então, bom, mas... Então ele faria 80 anos agora, dia 24. E esse festival está trazendo aí Arnaldo Antunes, Paulinho Boca de Cantor, Zé Cabaleiro, a Estrela, né? Leminski, com o Leminski Canções... E o que mais, Estrela? Vitor Ramil e a banda mais bonita da cidade. Olha. E os convidados, tem Juliana Cortes, tem Rogéria Holtz e tem a banda Blindagem. Banda Blindagem! Né? E tem Zé Cabaleiro também de participação. E que mais? Aí a gente vai ter outras atrações entre um show e outro também, assim. Então, vamos ter a exibição de vários vídeos especiais, porque algumas pessoas queriam ter vindo para o festival, mas por uma questão de agenda não foi possível. Então vai ter essa participação virtual que vai ser... Entre essas bandas está o nosso jovem Dionísio daqui, que acabou de gravar novo disco e que uma das músicas é justamente o Arnaldo Antunes declamando um poema do nosso pai. Então, assim, é mais uma influência, né, na nova geração de Leminski que se perpetua, continua os 80 infinitos. Qual que é o poema? É o Em Mim Eu Vejo o Outro. Você sabe? De cor, não, eu só sei esse pedaço. Nem você olha. Não. Não, ele é comprido. Ao contrário da sua mãe, que é a mestra dos haikais, né? Exato. Ela sabe de cor. Mas tem muitos poemas curtos do nosso pai também, mas é que é uma questão de HD. Assim, para algumas coisas tem que sair outras pra gente dar conta. Bom, o Leminski é autor do famoso Catatal, né? Sim. Que não tem esse nome à toa, né? Exato. E fora muitos outros, né? Ele deixou quantos livros, quantas músicas vocês têm isso já, assim... Mapeado. Então, o que a gente tem, assim, porque a gente daí tem que setorizar, né? A gente tem que dividir por áreas. Então, a gente tem as traduções, a gente tem os ensaios, a gente tem os livros de poesia, a gente tem as biografias. Então, acho que num total, assim, fica um número meio abstrato. No caso de música também, porque música tem letra, tem música e tem música e letra, né? Que são as parcerias e tal. Sim. Também, as canções e as parcerias. E que volta e meia surge, porque tem as parcerias com o Ivo, nem todas foram gravadas. Esses dias eu conversando com minha mãe, ela lembrou, o pai musicou aquele do Mayakovsky. E eu falei, qual? E ela começou a cantar uma música que não tá mapeada. Então, assim, volta e meia surgem coisas inéditas que ele fez em vida. Como tem muita gente musicando, que é o caso, por exemplo, do Vitor Ramil, que vai apresentar um trabalho que é justamente musicando essas poesias que ele, na pandemia, etc., acaba sendo infinito mesmo. Então a gente acaba fazendo mais um recorte do que ele produziu em vida, do que ele participou, do que ele deu o pitaco às vezes, né? Deu opinião, gostei, não gostei, né? Ou que ele compilou do próprio material escrito.
É no espaço do Festival Paulo Leminski. Vai ter também uma Feira Leminski, onde a gente está fazendo a busca de todos os livros que existem, né, em catálogo, que estão disponíveis, então já passaram de 30. Né? Então a gente já começa a ter uma base por aí, assim, chegar mais próximo de números. Aí a gente vai ter um espaço do Sesc Paraná também, que vai acolher, né, os pequenos com atividades leminskianas também, né? Leminski para criança. Então, você falou aqui do Sesc, né? Aí vamos passar para outro evento. Esse vai acontecer na semana que vem, né? A 43ª edição da Semana Literária Sesc Feira do Livro, né? Que vai celebrar aí também a vida e a obra do Leminski, é isso? E a nossa participação vai ser no dia 8, 5 horas da tarde. Eu e a Estrela, a gente vai estar Vai ser lá no Museu Oscar Niemeyer. Isso, Museu Oscar Niemeyer. Vai ser a nossa conversa vai ser no auditório. Mas aí vocês são convidadas. Sim. Isso. Né? A iniciativa é do Sesc. Exato. E daí de lá eu sigo, porque a semana, né, ela é assim, em todo o Paraná, né, em várias cidades. Então no dia seguinte eu sigo para Medianeira. E daí faço depois São José dos Pinhais e Ponta Grossa. Então vai ser uma sequência 8, 9, 10 e 11. Olha só. Então o pessoal que está nos ouvindo aí, já fique, né, preparado aí, porque o Leminski está chegando, né? Tá chegando. Quem estiver em Ponta Grossa também pode ir no Museu dos Campos Gerais, que a exposição Meu Coração de Polaco Voltou tá lá, que é sobre as origens polonesas do nosso pai e a influência na obra. Olha só. E o que vocês sabem dessa Semana Literária do Sesc sobre o Paulo? Ela vai ser focada no Paulo ou ele é um dos pontos do evento? Ele é um dos pontos, mas ele tem essa é a primeira vez, né, que ele é homenageado. Então tem alguns outros escritores, por exemplo, tem o Júnior Belé, que é um grande poeta, mas que ao mesmo tempo é um estudioso da obra dele, que também vem participar. Então abrangendo também várias perspectivas, né? O Júnior Belé fez um doutorado sobre o Vida, que é... O pai simplesmente biografou Jesus, Trotsky, Bachot e Cruz e Souza. Então, sobre esse trabalho dele de pesquisador. Então, tem vários âmbitos dele que estão sendo abordados, assim. Felipe Melhado também, Gravatório, também vai falar um aspecto, né, mais gráfico dos lambes também. Vão ter outras mesas também abordando a obra de Paulo Leminski. Eu estou vendo aqui que na abertura da programação, né, lá no MUM, na manhã de quarta, quinta e sexta, das 10 às 10h30, o ator e contador de histórias Rafael Avancini vai apresentar Dona Diva e a História do Bicho Alfabeto, uma livre adaptação do livro homônimo composto por Raikais de Leminski e ilustrações de Ziraldo. Exato, também vai ter Leminski para criança, exatamente. Vai ter também por um 1/12, que é um espetáculo infantil da Yara Rossato, Gabriel Teixeira e Paulo Teixeira. Paulo Teixeira do Blindagem. Do Blindagem, exato. Grande Paulinho Teixeira. Ou seja, falando nisso, né, Leminski para crianças, como é que vocês veem hoje a obra do Leminski, assim, porque ele impactou muito aquela geração ali dos anos 70, 80, né, até 90 talvez, mas ele morreu em que ano? Em 89. 89, né, mas ele continuou assim, reverberando como continua até hoje. Mas quem vocês acham que ainda, existe alguém que ainda não sabe quem é o Leminski? Tirando aí, claro, os que estão nascendo agora, né? Que estão com 10 anos de idade aí. Bom, eu não sei, porque eu sempre tô me surpreendendo. A gente sabe que no caso, assim, do grande público mesmo, em Curitiba, assim, só o fato de ter a pedreira Paulo Leminski, de ter a escola Paulo Leminski, de ter, né? Então é um nome que muitas vezes as pessoas não sabem exatamente. Sabem que existiu. É um nome que existe no imaginário das pessoas, mas elas não conseguem ter nem o início da dimensão, né, do legado que ele nos deixou. Mas a gente tem algumas surpresas, assim, quando eu vou viajar com a exposição Múltiplo Leminski, que já passou por Roma, Braga, Lisboa, e a gente vai visitar as universidades, onde tem literatura brasileira, ele é leitura obrigatória. Então, isso é incrível, porque em qualquer nicho, de qualquer lugar que eu vou, pelo menos, né, que seja na área mais intelectual ou mais acadêmica, eles sabem quem foi Paulo Leminski. Isso deixa a gente muito feliz, muito Mas contente. Eu digo aqui mesmo. internamente, assim, né, no público mesmo, assim. Vocês sentem que ainda tem
olha, a gente tem alguém que ainda precisamos chegar lá e... Dessa, até quando eu vou no banco, o caixa fala, nossa, Exato. você é o quê do Leminski? Exato. Boa, isso que eu queria saber. Então, Não, todos os lugares. Eu acho que assim, a poesia dele ter humor, os haikais curtos, daí muitos professores usam com criança, os jovens, porque daí tem a questão visual, gráfica, o grafite, então ele também tem um apelo na juventude. Eu acho que tem um aspecto que muitas vezes eu tenho que bater na tecla, que é justamente esse lado dele de compositor, porque muitas vezes as músicas dele que foram gravadas são atribuídas às pessoas que gravaram. Então, Arnaldo Antunes gravou Luzes, e daí muita gente acha que é parceria, mas é uma letra e música que o pai fez, inclusive, para o nascimento da Áurea, né? Verdura, idem, como Caetano Veloso gravou num disco, inclusive, que ele foi intérprete. Muitas pessoas acham que qual que é mesmo? parceria. Como Verdura. é que é? De repente me lembro do verde, da cor verde, a mais verde que existe. Legal. Tá, mas eu te cortei, então, desculpa. Não, enfim, então muitas vezes a gente tem que lembrar, assim, que ele era compositor mesmo, mas esse é um aspecto dele, assim, né, é bem isso que a Aurinha falou, muitas vezes as pessoas se surpreendem, mas ele era judoca? Mas ele era jornalista? Mas ele era tradutor? Mas ele foi professor de cursinho? Sim, tudo isso, então assim, sempre tem um aspecto também que as pessoas acabam se surpreendendo, assim. Depende de como cada um o vê, né? Exato. Quem foi aluno dele, de repente, pode, né, só lembrar disso. Poxa, meu professor lá, né? Cara meio malucão no bom sentido, assim, né? De que, ele foi um dos precursores da aula show nos cursinhos, né? Ele esquecia completamente o livro e fazia a aula ser uma experiência. Exato. Né? Muito mais do bom, que eu ficaria muito orgulhoso de poder dizer, infelizmente eu não posso, né, que fui aluno dele, assim, num cursinho, por exemplo, né? Acho que quem foi deve lembrar disso, né, até hoje. Muito carinho. Vocês não foram? Não. Sim e não, porque, por exemplo, no caso da biografia do Trotsky, foi a ideia de escrever esse livro partiu de uma conversa que eu tive com ele quando ele me contou sobre a história da Revolução Russa e falou, puxa, a gente precisa, né, alguém tem que fazer essa biografia do Trotsky, que é a parte da Revolução Russa que realmente o inspirava. Então ele decidiu escrever o livro depois de uma pequena aula para mim sobre o fato. E você ali talvez, né? Poxa vida, você tinha quantos anos? 14. Olha só, então, né? Acho que você não estava muito interessada, né? Ainda na Revolução Russa, né? Na realidade fui eu que perguntei para ele. Eu fiquei curiosa porque eu já tinha ouvido ele falar sobre em casa e daí quando eu tive a aula... o que contaram em sala de aula não tinha nada a ver com o que ele sempre disse. E aí foi esse momento que ele falou, então eu vou contar a partir de outro ponto de vista. Deixa eu fazer uma pergunta mais pessoal aqui para vocês. Diante de tudo isso que a gente está falando dele, que a gente conhece, né? Toda essa efervescência que era o Leminski. Ele foi um bom pai, no sentido assim de... Claro que eu estou percebendo que foi porque vocês falam dele com muito orgulho, carinho e tudo mais. Mas bom pai no sentido assim de que ele teve tempo para se dedicar a vocês como pai, porque ele tinha uma atividade, né, profissional intensa, intelectual, morreu jovem e tudo mais. Eu acho que aqui a gente tem, assim, dois pontos de vista bem diferentes, porque são 10 anos de diferença, né? De idade. Então, assim, quando eu era pequena, o meu pai realmente, ele estava mais naquele momento de estar super voltado para a obra, para a criação. E ele trabalhava bastante em agência de publicidade, assim, muitas horas durante o dia dele. Ele trabalhava, né, horário comercial em agência de publicidade, de madrugada em casa, criando. Ele fez parte da Umuarama, né? Da PAZ. Da PAZ e mais umas duas. Da Esclã também. O Umuarama foi do Bamerindos lá. O Umuarama foi a Alice. Hein? Alice Ruiz foi a diretora de criação da Umuarama. Tá. E aí, Áurea? Então, mas nesse aspecto, assim, sempre era um pai bastante ocupado, assim como a minha mãe também, mas ele se dividiu, enfim, a minha educação foi... as pessoas às vezes se surpreendem, mas como é que era? Era normal, eu ia pra escola, eu almoçava, né? Eu ia no médico quando precisava, enfim, tinha uma vida, digamos, minimamente... não digo regrada, mas eu digo assim, todos os passos, né? E comuns, as
as coisas Pra aconteciam ser como filha tinham de que quem acontecer. vocês eram. Enfim. Exatamente. Ou você, no caso, porque a estrela ainda não tinha... É. Ainda não tinha surgido no universo. Exato. E quando eu nasci, o que aconteceu foi justamente que a Alice assumiu a criação da Umuarama, que era uma grande responsabilidade. E foi bem um período que o pai foi convidado para fazer freelancer e traduções para brasiliense. Então, o trabalho dele era home office. Então... Quando essa palavra inexistia, não né? existia. Então, eu fiquei muito com o pai em casa. Isso não significa exatamente que ele estava comigo. Ele estava trabalhando também, mas estava ali... Deve ter esquecido de dar mamadeira, trocar fralda, alguma coisa. Com certeza. E só que assim, muito carinhoso. Eu acho que ele tinha uma persona para as pessoas, assim, né, quase belicoso. Ele falava com uma eloquência, mas ele era surpreendentemente um pai muito afetuoso. Você tinha quantos anos quando ele morreu? 8. 8, então você conviveu pouco com ele, né? Pouco, sim. Intensamente, só que por curto período. Aham. Exato. Porque com 8 anos você já tinha uma boa, né? Sim. Você já era uma pré-adolescente quase, exato. Então você conseguiu apreender algumas coisas Exato. dele, né? Ter conversas, talvez. Sim, né? sim. Super. Mais do Acompanhei. Que a Áurea. Menos do que a Áurea, aliás. Menos, mas acompanhei. Então, o Guerra Dentro da Gente, que é um livro infanto-juvenil que ele escreveu, eu acompanhei ele escrevendo esse livro, ele comentava. Isso era uma coisa muito, muito bonita e interessante. Ele trocava músicas, fazia a gente cantar junto com ele, né? E o que ele estava criando, acho que era até uma forma dele estar fazendo, já que ele trabalhava tanto, da gente estar junto, então ele trazia a gente mais pra dentro da obra, então ele gostava. Então, por exemplo, escreveu Agora Que São Elas, que é um romance, então era muito bonitinho. Quando chegava, a Alice saía da agência de publicidade, buscava a Áurea no colégio, quando ele ouvia o Fusca chegando, ele me chamava e falava, agora que são elas, porque era a forma de dizer, as meninas chegaram. Então ele dava um jeito de trazer a obra dele pra nossa convivência, assim, de alguma forma. E tem forma. um complemento, esse Agora Que São Elas, né? Tem um... Como é que é? Não tem uma... Ela não termina assim, essa... Agora Que São Elas, e tem uma... Bom, enfim... Eu acho que tem, mas quem sou eu para dizer que tem, né? Diante de vocês duas. Ô Estrela, aliás, esse teu nome Estrela, né? Por que Estrela? Estrela por conta de uma canção do Stevie Wonder, quando tá Porque Áurea é o nome, digamos assim, normal, né? Tradicional, o nome da minha avó. Pois é. Era nome da avó paterna. Eu tenho o nome de vó e mãe, Áurea Alice. Áurea Mais tradicional Alice. Impossível. Mãe do Paulo. Exato. E aí vem uma Estrela. Exato. Eu acho que é isso. Já tinha gastado 2 nomes, né, de femininos. E quando tinham combinado que se eu fosse menino, meu pai ia dar o nome, e se fosse mulher, minha mãe. E a minha mãe gostava muito de uma música do Stevie Wonder, que era A Seed is a Star, a Star is a Seed. Uma estrela é uma semente é uma estrela. E eles me chamavam de Sementinha. Ah, Sementinha. E aí, quando eu nasci, na verdade, meu nome era para ser Ananda, que significa felicidade em hindu. Graças à minha irmã, eu não tenho o apelido de Anã, né? A minha vida inteira. Era pra ser Ananda. Ananda. E aí, a Áurea sabiamente disse, olha, se ela for baixinha, o apelido dela vai ser Anã. E aí, com isso... Ou se a pessoa chamar pela metade do nome, né? Que Exato. Acontece, né? Apelidinho total. E aí, acabou que eles optaram... Quando eu nasci, então vai ser Estrela. O meu nome, se fosse menino, seria Leon, que é o nome do meu filho hoje. Olha só. Por causa do Leon Trotsky. Por causa do Trotsky. Então, a Revolução Russa sempre ali. Sempre acompanhando a família. E você, Estrela, lançou aqui o Quando a Inocência Morreu, seu primeiro romance pela Iluminuras. O que é esse? É um resgate da família? Exato, porque eu não conheci nenhum dos meus 4 avós e sempre fiquei muito curiosa. Eu acho que toda família tem um doido da genealogia, aquela pessoa que guarda as fotos e que conhece as histórias. E calhou que nessa vida fui eu, essa pessoa que queria colecionar. E comecei a investigar mesmo, assim, até porque eu fui fazer mestrado em música na Espanha e acabei fazendo o caminho inverso dessa minha bisavó. E fiquei muito instigada com esse sentimento que todos os paranaenses em algum lugar têm na família, que é dos imigrantes, né? Essa questão das pessoas que largaram a sua terra de origem e nunca mais voltaram, né?
E essa configuração toda mesclada. Então, eu acabei fazendo então uma criação completamente ficcional. São histórias em grande parte inventadas, mas inventadas a partir de muita pesquisa. Então, peguei fatos, investiguei detalhes, até fofocas familiares, porque investiguei muito nos jornais, e os jornais acabam entregando fatos muito curiosos. E peguei essas histórias e construí, então, na verdade, 4 histórias que se interligam de alguma forma. Através de Curitiba, através desses elementos. Você cita aqui o Oswald de Andrade, né? A gente escreve o que houve, nunca o que houve, né? Exato. O que houve sem H, mas nunca o que houve com H. Exato, porque a história é muito formada justamente pela perspectiva de quem conta a história, né? E as narrativas orais é o que permeia aí as histórias familiares, né? Quando você fala com um familiar, nem sempre a história bate com o outro. Aliás, nem com os casais. Se você perguntar para um casal como que vocês se conheceram, as histórias sempre divergem. Então, essa questão da perspectiva de quem conta também é uma coisa que é bem presente no livro. E olha, uma boa oportunidade para a gente conhecer aqui as origens e as raízes, né, da família Leminski, família do teu pai, né? Porque a gente para nele, né? Vocês que são da família, não, vocês já sabem, né? Tem esse mergulho, essa pesquisa que a Estrela começou, da árvore genealógica dos dois lados, da mãe e do pai. Então, eu acho que um dos grandes momentos, justamente, né, dessa pesquisa que a Estrela iniciou, da genealogia da família, tanto de um lado quanto de outro, mas foi na exposição que a gente começou a fazer a curadoria, Meu Coração de Polaco Voltou, quando a gente mergulhou justamente nas origens polacas dele. Então, a gente começou a das descobrir... quais ele tinha muito orgulho, né? Muito orgulho. Exato. Mas nessa primeira... De saída, eu já descobri que tinha uma bisavó, né, uma avó do meu pai, invisibilizada, assim, que esse bisavô Leminski chegou com uma outra família, né? E essa primeira esposa faleceu, o filho caçula faleceu, e que essa história não estava sendo contada, ela estava sendo contada de forma completamente diferente, e que a nossa bisavó sanguínea, na verdade, tem uma outra etnia, eles casaram na Lapa, e essa bisavó, que provavelmente é húngara, me instigou muito a querer mesmo trazer histórias, e nisso apareceu uma meia-irmã desse meu avô, que é a Ana, que é inclusive vó do Antônio Carlos, que é dramaturgo, é escritor, conheci. E esse percurso foi muito interessante, porque nisso acabei também conhecendo muitos primos e resgatando muitas pessoas dessa família que de alguma forma já trazem essa questão artística, e isso foi muito bonito descobrir, assim, né? Então, do lado Leminski já tinha uma perspectiva com a literatura, com a linguagem, né? E o lado materno do meu pai, que é o lado Pereira Mendes. Meu pai era primo do Valtel Branco, que era o lado extremamente musical. Assim como a minha mãe também tinha um lado paterno musical. O Leminski era primo do Valtel, Valtel Branco. A minha grande avó, maestro, né? Exato. A minha avó Áurea natural aqui de Paranaguá. A minha avó Áurea é prima direta do Valtel. E o Valtel é muito interessante, porque eu não conhecia os meus avós, mas o Valtel foi uma pessoa com quem eu convivi muito. Ele morava, quando na minha adolescência, ele morava no prédio da frente da nossa casa. Então, minha mãe e ele são parceiros musicais, etc. E é muito maluco pensar que o Valtel conviveu mais com a minha mãe do que com meu pai, apesar de ser primo dele. Então, são esses caminhos aí que se encontram e que, de alguma forma, estão representados aí nesse livro. Maravilha. Olha, muito obrigado pelo exemplar, né? Aqui, autografado, inclusive a dedicatória aqui é bacana. Você falou aqui que esse livro seja igual Casa de Vó, né? Que é o que você está resgatando no livro, Exato. Né? Legal. Olha só, então, relembrando aqui, na quinta-feira, dia 8, às 17 horas, a Áurea e a Estrela participam de um bate-papo mediado pela jornalista e tradutora Gisele Eberspacher sobre a vida, a obra e o legado do Paulo Leminski. É isso? Isso. Lá no Museu Oscar Niemeyer. No auditório Pucci Lazarotto. Isso. Entrada gratuita, será? Sim, deve ser, toda né? a programação do Sesc, da do Semana Sesc, Literária, né? do Sesc, tanto na capital quanto no interior, toda. Isso.
serão exploradas, né, nesse bate-papo, a trajetória pessoal do Leminski, as suas influências literárias, suas contribuições para a poesia e para a cultura brasileiras que são enormes, né? São colossais aí. E quem quiser saber mais sobre o Leminski, é só ir lá que vai beber da fonte, né? Essa parte mais literária. E aí, quem quiser beber da fonte também da parte musical, no dia 24 de agosto, a gente vai estar lá na Pedreira. Lá na Pedreira. Que vai ser o dia inteiro, das 3 à meia-noite, das 3 da tarde à meia-noite, com uma programação completa. E ouvindo esses grandes nomes aí da música, né? Que a gente já citou aqui, Zeca, Arnaldo Antunes, né? O Zé Cabaleiro, Arnaldo Antunes. Paulinho Boca, Vitor Ramil. Vai ser um dia muito lindo. Vou estar lá também. Grandes nomes, só grandes nomes. Leminski vai estar ecoando lá na sua casa, afinal, porque é a Pedreira, né? E vai ser um show com formato diferente do que as pessoas estão acostumadas lá na Pedreira, que a gente vai fazer tudo no palco. Então a gente fez um palco estendido, né, onde vão acontecer as apresentações musicais, e o público vai estar no palco, onde elas costumam, né, ver os seus artistas se apresentando. Então vai ser um momento assim bem, bem especial, porque a gente vai estar ali no templo, né, realmente da Pedreira Paulo Leminski, no palco da palco da Pedreira. Exato. Fazendo esse tributo, né? Meninas, olha, eu agradeço muito aqui a presença de vocês hoje aqui no Grandes por Bessa. Vim bater esse papo. Parabéns aí por todo esse legado, né, que o Paulo Leminski deixou pra gente aqui, pra nossa cultura paranaense, curitibana especialmente, né? Brasileira, claro, de um modo geral, mas assim, pra gente aqui mais forte, né? Pra nós curitibanos e paranaenses. Tenho certeza que o Leminski, inclusive, tem ali num prédio, né, no centro, na praça... acho que é Generoso Marques, né? Tem uma fachada de prédio com a cara dele, né? E tudo mais, do Gardipan, que o grafiteiro Gardipan fez atrás da UFR. Tem Helena Collodi, tem o Leminski. E o Poti. né? Que são 3 grandes para ficar nos 3, né? Ficou muito linda. É uma iniciativa do grafiteiro. Então, assim, a cidade ganhou 3 grandes presentes. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez, parabéns. Obrigada a você, querido. E um abraço para Alice Ruiz, né? Obrigada, o Grandes por Bessa faz um rápido intervalo e na sequência eu converso com o Carlos Bueno Júnior e o Carlos Bueno e o Carlos Bueno Júnior, que são os diretores da Calpharma. Eles vêm contar aqui uma história bacana aqui sobre uma novidade que a Calpharma está trazendo e que e que ela está sendo chamada de a farmácia do futuro. A gente já volta. Você está assistindo Grandes por Bessa.